Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Luciano aqui na área? Isso, Luciano das placas. E hoje vamos dar continuidade no nosso curso de eletrônica para iniciante. Bora para a bancada? Então só para a gente encerrar aqui a segunda lei, veja que essas leis elas foram formuladas lá no século XIX e foi postulada no mundo acadêmico, dizendo o seguinte, que essas leis foram postuladas pelo físico alemão Georg Siemens Ohm e são consideradas fundamentais para a compreensão da eletrônica, sobretudo a analógica, que é o que a gente pretende estar pontuando agora. Em algum momento, obviamente, no avanço desse curso, vamos falar da eletrônica digital, extremamente bacana, um outro mundo que fala também da eletrônica. E nessa parte analógica a gente pensa que já encerrou aqui, não esgotando, é claro, né, a segunda lei, para a gente pontuar apenas a primeira daqui em diante. Tá? Então essa resistência é bem essa que foi comentada aqui, e é isso que a gente vai ver. E vamos reescrever essa equação de outro jeito, para que a gente amplie melhor isso. Tá bom? Daí, leis, tá bom? Bora para a próxima. Bom, quanto definição, que você vai encontrar aí nos livros, no meio acadêmico, talvez mude uma coisa ou outra, mas é bem isso que você vai achar. A primeira lei de Ohm diz que a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada a essa carga ou a esse resistor. E óbvio que isso vai ficar bem mais claro à medida que nós discorremos aí nessa primeira lei, que falamos pouco ainda. E já na segunda lei, foi essa que a gente falou bastante, ela determina que a resistência elétrica do condutor tem uma relação direta com a constituição do material, que é isso que a gente chamou de resistividade. E é proporcional ao comprimento desse fio, desse condutor ou desse componente ainda. Bom, aqui nessa apresentação eu consigo explicar um pouco melhor aquela primeira parte da frase, onde a primeira lei ela vai realmente ter uma relação matemática. Veja que é uma equação, né? Onde V seria essa tal da diferença de potencial. Vamos dizer que no simulador seria esse 1,5 volts, 1,5 e 1,5. À medida que eu aumento esse V aqui do lado, a gente vai simular já já, eu aumento então eu coloco mais 1,5, coloco mais 1 volt e assim por diante. E bem como a resistência, né? Mas ao mexer com essa diferença de potencial, veja que eu tenho então uma proporcionalidade. Se a resistência ficar fixa, a corrente é que vai diminuir. Tá? E não é diferente se for o contrário, né? Se eu diminuir a tensão. E a gente vai no simulador mostrar tudo isso. De modo que aumenta uma grandeza, diminui a outra, diminui a grandeza, aumenta a outra, por conta dessa proporcionalidade. Né? Se eu reescrever essa equação aqui, que ela é, vamos dizer assim, originalmente assim mesmo, esse V igual a R vezes I. Né? Em alguns livros você vê, até para poder, do ponto de vista físico, quando você está ensinando isso aqui para o aluno, é comum o professor escrever desse jeito para dizer assim para o aluno, ó, quem vê ri, para dizer que a voltagem, né, ou esse V, é igual a resistência vezes a corrente. Em alguns livros você vai encontrar esse V como sendo U, também é muito comum, igual a RI. Né? Pode ser que eles gostem, a grande maioria dos físicos gosta disso aqui para dizer que quem vê RI fica mais fácil para não decorar essa equação. E se você pegar nessa equação e isolar não mais o V, isolar o R, passando o I com operação inversa, né? Então o que eu vou ter? Eu tenho que a resistência é igual a diferença de potencial, esse V que ficou no lado da equação, isso vai com a operação inversa. E a gente diz sempre assim, né, quando está multiplicando alguma coisa de um membro, ele muda do membro sempre com operação inversa, nesse caso dividindo. Para ficar bem semelhante ao que a gente tinha lá na segunda lei, dizendo que se alguma coisa que está no denominador mudar, o que acontece com o resultado? E se alguma coisa que está no numerador aumentar ou diminuir, o que acontece com o resultado? Para ficar muito semelhante a gente conseguir ver aquilo acontecendo. Então veja que se realmente a tensão aumentar, aumenta a resistência, e se a tensão diminuir, diminui a resistência, já vista que eles estão no numerador, né? A tensão está no numerador, diretamente proporcional. E algo que está no denominador seria algo inverso, de modo que se a resistência muda, para ela aumentar, a corrente diminui, se a corrente diminuir, a resistência aumenta, é isso que vai fundamentalmente acontecer. Mas o simulador está em função de V, e é isso que a gente vai tentar mostrar agora, para que isso aconteça mesmo. Que a primeira lei de Ohm diz que a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. Tá? Então, ou seja, se é diretamente proporcional, quando aumenta uma, a outra também aumenta. Ou quando diminui uma, a outra também diminui. Vamos ver no simulador agora. Como o meu objetivo aqui realmente de propósito ser bem redundante,
Veja como é realmente isso. E no simulador não tem como eu mudar essa equação. Mas se eu tivesse passado esse I com operação inversa, veja que o V ficaria em cima, o I ficaria embaixo, e a resistência ficaria em evidência no membro. Mas aqui não, está o V aqui de um lado e a resistência e a corrente do outro. Mas, de fato que, quando um aumenta, vamos ver no simulador. Veja que eu trunquei a voltagem, a tensão elétrica, né, a diferença de potencial, está aqui bonitinho, 4,5 volts, duas pilhas de 1,5, mais uma de 1,5, totalizando aí realmente 4,5. Veja, quer aumentar a resistência de 500 ohms, por exemplo, para, sei lá, 870, 919 ohms, olha o que vai acontecer com a corrente. Ó. Ela teve que diminuir. Porque se eu tenho dois caras multiplicando em um lado do membro, no caso no segundo membro, bom, não tem como, né? Para que a tensão continue sempre a mesma, a corrente vai ter que diminuir, se a resistência aumentou. E do mesmo jeito que se a resistência diminui, olha o que acontece com a corrente. Esse é o perigo, né? Do ponto de vista de aplicação prática mesmo do componente, do circuito, esse é o perigo. Porque quando aumenta a corrente, os fusíveis, aquele circuito de proteção sempre vai queimar, né? Porque, veja, se antes teria que circular uma corrente, por exemplo, vai lá de 1 ampere, e agora a corrente aumentou para 2, 3, 5 ampere, os fusíveis vão queimar, e provocando, obviamente, queima literalmente do componente. Por quê? Porque a resistência diminuiu. Porque alguma coisa entrou em curto, ou porque deu algum problema mesmo, né? Da resistência diminuir. Tá? Então isso é muito interessante. Diminui a resistência. Para que a igualdade permaneça a mesma, o outro tem que alterar. Como os dois estão no membro só, diminui um, aumenta outro. Aumenta um, diminui outro. Tá. Vamos deixar os dois iguais, num padrão. Vamos dizer assim, resistência está tal e a corrente está tal para que um vezes outro dê realmente a tensão que a gente colocou lá, truncou de 4,5. E agora eu quero mexer com a tensão elétrica. Veja que se eu colocar mais uma bateria, aumentando de 4,5 para, por exemplo, 6 volts, por exemplo, olha o que acontece com a corrente. Aumenta a tensão. Dá para perceber? Veja que é realmente diretamente proporcional. Como está um do lado do membro e o outro do outro, aumentou a tensão, aumenta a corrente circulante, diminui a tensão, diminui a corrente circulante. E agora, óbvio, eu estou com a resistência truncada, né? A gente fixou ela. A resistência não muda, e mudou sim a tensão, e é isso na prática em si, isso é muito interessante. Aí talvez até vale a pena a gente chamar de volta esse simulador, porque isso diz muito o que vai acontecer na prática. E veja, na hora do conserto, na hora da manutenção, a gente tem que ter construído isso aqui literalmente na cabeça, né? E quando aumenta uma grandeza, a outra vai diminuir. E se eu deixo essa grandeza fixa, aumentou a grandeza, a outra vai diminuir. Deixa eu atentar aqui no simulador com vocês que, veja, quando aumenta a resistência, veja o que acontece com as bolinhas aqui nesse cilindro, que é exatamente a nossa resistência, que é o que nós vamos falar daqui para frente, tá? Talvez a gente chame novamente esse simulador porque ele é muito autoexplicativo. Então veja, quando aumenta a resistência, implica dizer que os elétrons que esse resistor vai segurar, que ele vai brecar, que ele vai impedir que passe, é muito grande, ele retém bastante. Do mesmo jeito que quando eu diminuo essa resistência, ele já não retém tanto, tá? A ponto até se eu diminuir muito, ele retém quase nada de elétrons, né? Se a gente fizer aqui uma má analogia, dizendo assim, que essa resistência, que é esse cilindro que está em vermelho aqui para vocês, fosse, sei lá, um porteiro, que hoje eles chamam um termo sofisticado de controlador de acesso, é como se eu tivesse um porteiro impedindo que as pessoas passassem por ali. Veja que é um porteiro, sei lá, mais forte, ou 2 ou 3 porteiros ali, dificultando a passagem das pessoas para o ambiente. Ele dificulta a passagem dessas pessoas. É essa a ideia. Um resistor muito grande, muito alto, vários porteiros, várias pessoas impedindo a passagem das pessoas ou controlando a passagem dessas pessoas. É mais ou menos o que o resistor está fazendo com os elétrons, que seriam esses pontos pretos, tá? Está dificultando a passagem dele. Oferecendo resistência, é claro, e obviamente esquentando. E nessa situação,
é como se o porteiro abrisse bastante uma porta, ele dificulta muito pouco a passagem das pessoas. Ou ele abriu bastante o portão para que as pessoas passem de forma tranquila, ou ele, enfim, dificulta menos, enfim, passando com alguma tranquilidade esses elétrons, tá? Então ele passa muito rapidamente, a ponto que você não vê muitos aqui. Então, acho que valia a pena eu pontuar isso agora, que é o que a gente vai falar daqui para frente, só que no outro jeitão, né? De outro jeito, tá ok? Bom, então dando continuidade ao que a gente já iniciou e já falei que vamos abordar e isso vai perseguir a gente por um bom tempo, essa tal da primeira lei de Ohm. Porque é ela que vai reger realmente os circuitos e daqui sair uma série de conceitos que vai nos formar, vão nos forjando à medida que a gente for entendendo mais e ampliando mais esse conceito de eletrônica. Eu trouxe aqui uma ilustração bem interessante, bem autoexplicativo, onde a ideia desse homem aqui, desse cara que faz o papel da resistência, tá? E ele quer, é a função dele mesmo, enforcar esse cara que está tentando passar por aqui, que por acaso em aulas anteriores você deve ter visto como bolinhas, aqueles elétrons querendo passar por esse condutor. Esse aqui seria o nosso condutor, tá? Uma ilustração, é claro, né? Seria o nosso fio, e esses elétrons tentando passar por aqui. E é óbvio que a função do resistor é dificultar a passagem dele, né? Dificulta, quanto maior o resistor, mais ele enforca, mais ele tenta reduzir o diâmetro desse fio, não literalmente, mas ao colocar um resistor no circuito é basicamente isso que ele faz. E a função da tensão elétrica é exatamente ajudar a passagem desse cara. É por isso que a tensão, quando a gente for ver do ponto de vista prático, ela acaba alterando, porque ela não vai ter força o bastante para empurrar essa corrente, tá? Essas bolinhas que a gente viu lá no simulador. É mais ou menos isso que acontece. À sua direita superior aqui, a gente vê a equação, essa equação que vai mostrar como tudo isso acontece realmente, né? É comum na literatura você ver essa pirâmide, onde lá em cima você pode encontrar o U ou ainda o V, que nós colocamos aí na equação anterior. Esse I é o mesmo, representa a corrente, e o R é a tal da resistência, essa que tanto dificulta a passagem desses elétrons aqui. Ok? Vamos ampliar isso e talvez a gente volte ainda aqui para riscar mais, ilustrar mais isso aqui para vocês. Aqui está o resistor, já do jeito que a gente vai abordar daqui para frente. A gente vai pegar esse jeitão, mas é bem provável que eu vou riscar mais ou menos desse jeito. Vou riscar mais ou menos dessa forma aqui, ó, representando um resistor, uma cobrinha. Desse jeito que a gente vai encontrar. É comum também se encontrar nos livros por aí algum retângulozinho assim, tá? Vamos dizer desse jeito. Só que ele é mais difícil para me desenhar, então a gente vai fazer a cobrinha mesmo, que é como você acha, seja no esquema, seja aqui pra gente aí. Então esse a gente falou em algum momento, esse é o modelo americano e esse é o modelo europeu de se fazer ou se desenhar um resistor. Tá? Então vamos estar abordando sempre o modelo americano aqui. Então vamos fazer um e um outro, e talvez um outro, e talvez um outro, e aqui um outro ponto. Se aqui representa o GND, a parte negativa, o negativo da bateria, aqui representa o positivo, o VCC, o mais B da bateria, tá? São todos termos que a gente vai começar a utilizar e já iniciando a entender ele. E aqui, eu podia colocar um mais aqui, representando exatamente esse mais para você, ou esse VCC, e aqui o menos, tá? E só para dizer que de um lado dessa resistência eu estou com menos e do outro lado eu estou com mais, e essa diferença de potencial está sendo submetida aqui. Se eu começar a estipular valores aqui para tudo isso que a gente tem, por exemplo, valor para o resistor R1, valor para o resistor R2 e valor para o resistor R3, bem como a tensão da bateria, eu começo a deixar tudo isso muito complexo, e é tudo o que a gente quer, deixar tudo isso complexo para que a gente entenda a coisa à medida que isso for avançando. Porque o que eu estou fazendo aqui, em especial? É como se a gente pegasse uma placa ou um circuito qualquer, batesse uma foto exatamente do que eu quero, que é do resistor, onde ele é utilizado, e a gente vai estudar só essa parte. Mas por que eu estou pegando isso? É porque eu julgo agora que é realmente uma parte extremamente relevante, extremamente importante, para a gente não só entender a placa, mas entender como essa história que está sendo contada aqui para vocês da eletrônica começa. Bora lá. Então vamos estipular valores, por exemplo, para a bateria. Vamos dizer que ela vai passar a ter, aqui para nós, uma tensão de 12 volts. A tensão que tem-se é 12. Tá? A grandeza escalar, a grandeza física é volts. Vamos escrever aqui. Volts.
Daí eu até posso, de repente, por displicência, e falar que a voltagem aqui é 12. Não é não. A voltagem é a grandeza escalar. É como se eu falasse quilo, né? Então é como se eu falasse a quilagem disso. Estranho, né? Mas eu peço 1 quilo de açúcar, mas esse 1 quilo é a grandeza escalar. Fisicamente eu não vou chamar, vou pedir 1 metro de açúcar. Metro é outra grandeza escalar. Vamos dizer que metro é distância, quilo é massa e volts é diferença de potencial, é tensão. Eu sei que realmente eu confundi, mas do ponto de vista físico isso é extremamente importante. Extremamente importante. Então vamos lá. Se eu colocar gramas, se eu colocar quilos, se eu colocar metros, se eu colocar quilômetros, se eu colocar volts, se eu colocar milivolts, pois é. Isso é a mesma coisa, tá? Isso é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa do ponto de vista físico, tá? E tudo isso a gente chama de grandeza escalar. Ou seja, o pessoal da física trata isso aqui como sendo massa. Então quando você vai pedir alguma coisa, quando você se refere à massa, sei lá, 200 gramas. 500 gramas é alguma coisa parecida com meio quilo, não é isso? Então eu posso representar 1 quilo como sendo 1 quilo, como está aqui, ou ainda 1000 gramas. Tá tudo certo, todo mundo entende, né? Só que não é comum você chegar em algum local e falar, me dá 1000 gramas de feijão. Normalmente pede 1 quilograma de feijão. Então a gente vai representar esses 3 zeros como sendo um K. Em algum momento a gente vai falar isso aqui para resistência também. Por isso até a gente comentar aqui. A ideia de metros e quilômetros é a mesma coisa, né? Só que em vez de eu falar 1000 metros, eu falo de 1 quilômetro, tá? E novamente eu tiro 3 zeros e coloco o K no lugar e eu tenho, vamos dizer, um múltiplo do que seria 1000 metros. E aqui não é diferente, né? Volts, essa diferença de potencial, se eu tivesse 1000 milivolts, eu posso chamar isso aqui ainda de 1 volt. Então é bem essa ideia. Tá? Então é importante eu perceber que tensão elétrica é uma coisa, voltagem é outra. Voltagem é o que isso é, 12 volts. E tensão é do que nós estamos falando. Então, tensão elétrica seria a diferença de potencial e volts é a grandeza escalar disso. De modo que se eu falar que a tensão elétrica é 12 kg, tá errado, né? Quer dizer, tensão elétrica é 12 volts. Isso é o que caracteriza o que eu quero dizer. Para pegar esse gancho e ser mais redundante, se eu falar aqui anos, quilograma, metros por segundo ao quadrado, metros por segundo, ou ainda, sei lá, volts, eu estou falando de coisas diferentes aqui, de grandeza escalar diferente. Aqui estou falando de idade de alguém, aqui estou falando da massa de alguma coisa, aqui de aceleração, aqui de velocidade e aqui de diferença de potencial. São coisas diferentes para a física, tá? Então se eu pôr o número 2 aqui, número 2 aqui, número 2, 2 e 2, apesar de ser tudo 2, são coisas diferentes. Uma pessoa tem 2 anos, ali tem 2 quilos, né? Essa coisa pesa, né? A massa dele é 2 quilos, tá? A aceleração de alguma coisa, 2 metros por segundo ao quadrado, aqui é a velocidade, e aqui a diferença de potencial. Ali, aquela pilha está com 2 volts, tá? Aquela bateria tem 2 volts. Caso não tenha ficado ainda muito clara essa questão da grandeza escalar, eu sugiro que vocês procurem outros vídeos aqui, sobretudo de física, tá? Alguma coisa sobre física que relaciona o termo grandeza escalar, aí isso fica mais amplo para vocês, é importante para a gente. Mas como a gente não vai falar uma série de grandezas escalares da física, e os que a gente vai usar é só alguma coisa parecida com volts, com ampere, né? Ou ainda volts ou milivolts. Em termos de resistência a gente fala de ohm, quilo-ohm e mega-ohm, mas isso vamos falar com bastante calma e tranquilidade, né? Então não são muitos, né? Mas se você quiser ampliar mais, a física vai te ajudar muito nisso. E o que eu quero exatamente que você perceba agora é que se eu tinha então uma tensão de 12 volts, eu quero então, uma vez que eu submeto essas 3 resistências a essa tensão, eu vou perceber o seguinte, que esse resistor ele vai ficar com parte dessa tensão, tá? Que a gente vai chamar sobre ele, vai ter um tal de QV, uma queda de voltagem, ou ainda uma queda de tensão, que eu acho que ficaria mais até claro, né? Pelo que a gente já falou. Sobre isso vai ficar, sobre R2 vai ficar também
uma chamada queda de voltagem, e idem aqui. Agora o que vai fechar com chave de ouro, eu vou submeter esses 3 resistores a uma tensão elétrica chamada de 12 volts. Essa que a gente vai chamar de DDP, diferença de potencial. Tá? Uma vez dito isso, esses 3 resistores vão segurar parte dessa tensão. Tanto é verdade que se eu somar essa queda de tensão, que R1 vai ficar sobre ele, com essa queda de tensão, que R2 vai ficar sobre ele, bem como o que R3 vai ficar sobre ele, velho, não tem como. Essa soma aritmética, né, vai ter que dar o tal do 12 volts. Tá? Então se você falar que aqui vai ficar 8 volts, sobre isso vai ficar 4, com certeza aqui vai ficar 0, né? Porque aqui já deu 12. Então isso aqui vai ficar 2, por exemplo, sobre isso aqui fica 2, não tem jeito, que a soma vai dar 12. Tá? Então essa distribuição ela tem que ser tal que vai ter uma lógica, vai ter um raciocínio muito bem construído, do ponto de vista lógico só, né? E matemática, é claro, que vai culminar naquela questão de proporcionalidade. Eu vou até escrever aqui, porque isso é muito da hora e importante para a gente. Vamos pôr aqui. A distribuição dessas tensões vai ser alguma coisa que vai culminar em proporcionalidade. O nome é bem feião, né? Mas é algo proporcional. E quando a gente diz algo proporcional, é algo mais ou menos assim, sei lá. E se eu digo que, dado um valor de R$1.000, um salário, alguma coisa que alguém recebe, R$1.000, e se eu falo que 10% corresponde a R$100 disso, ou melhor, R$100 desse montante, né? Proporcionalmente, se eu falar, por exemplo, de 20%, tá claro que eu vou pegar R$200, já que o montante é 1.000. Né? Então, proporcionalmente, seria mais ou menos isso. Ou algo do tipo assim, vai lá, se em 1 hora eu tenho 60 minutos, né? De certo que em 2 horas eu vou ter 120 minutos. Isso é o que a gente diria algo proporcional. Do mesmo jeito que em meia hora eu tenho 30 minutos. Meia hora eu tenho 30 minutos. Muito fazer o que no outro. Simples assim, tá? A coisa só vai ficar um pouco mais sofisticada porque os valores talvez não sejam tão cheios assim, tipo, o dobro, né? 1 hora, 60 minutos, o dobro de minuto. Mas proporcionalmente seria a mesma coisa, né? A gente vai raciocinar do mesmo jeito. Então, por que eu estou dizendo essa questão da proporcionalidade? Bom, dizendo que se eu estipular um valor para R1 e se esse valor de R2 for o dobro, eu tenho que esse vai ter uma queda de tensão, por ele ter um valor, e esse do dobro, ele vai dar o dobro de queda, e bem como esse outro e assim por diante. Por hora, até para ficar didático, né, eu vou colocar valores iguais para todos eles. Por exemplo, se para esse aqui eu colocar valores parecidos com, sei lá, 10 ohms, vai. 10 ohms para esse o valor de 10 ohms também, e para esse o valor de 10 ohms. Tá? Quando a gente diz que os três têm o mesmo valor, eu estou subentendendo que os três vão pegar para ele parte desses 12 volts. Tá? Proporcionalmente, o que eu quero dizer? Que cada resistor vai pegar um pouco dessa tensão para ele, de modo que, dá até a nível de raciocínio, você me dizer, né, eu podia até esperar um pouquinho vocês me falarem aqui, quantos volts cada resistor desse pegaria, para que a soma dele dê um total de 12 volts. Né? R1 quanto? R2 quanto? Está certo disso? E R3? Maravilha! É disso que nós estamos falando, tá? Então veja, se realmente, né, se tiver certo, só vai caber isso, né? Aqui vai caber uma tensão de 4 volts, aqui idem, e aqui idem. Tá perfeito. É simples, né? Os três têm o mesmo valor, e já que esses 12 volts eu preciso distribuir entre os três, haja vista que existe uma diferença de potencial ser submetida nos três que estão em série, tá? Aí já entra outro termo bem legal, mas vamos falar isso com mais calma, né? Por isso que tem muitas aulas dessa por vir, tá? Então os resistores associados em série, eles estão dando a mãozinha, né, um pro outro, tá? Essa mãozinha dando a mãozinha para esse outro e assim por diante. Então essa tensão, essa diferença de potencial está sendo distribuída aqui mesmo. Bom, então não resta dúvida que sobre cada um deles vai ficar 4 volts, tá? Por quê? Porque os três têm o mesmo valor, nem poderia ser diferente. E se eu somar algebricamente esses números, veja que vai ficando muito redundante, muito simples, muito fácil mesmo, né? E é isso que eu quero falar com bastante tranquilidade,
para que você não tenha realmente nenhuma dúvida que isso é verdade. Por quê? Porque isso vai complicar realmente, isso vai ficar um pouco mais sofisticado. Eu quero ir bem com calma nessa questão do simples, porque quando ficar sofisticado, você não resta dúvida que vai entender com muita tranquilidade. Tá? Por que eu digo? Se você mudar um valor agora de um desses resistores, de modo que você dobre o valor dele, veja que a relação matemática vai ser outra, tá? Ou que você diminua o valor dele. Veja que a relação matemática vai ser outra. Porque eu tenho que então dividir esses 12 volts num cara que agora vai ser menor e em outros dois que vai ser maior. Aí, de duas uma. Ou eu tenho um método matemático para fazer isso, ou eu tenho que raciocinar de forma diferente. Mas se eu tiver 3 resistores de valores iguais, meu desafio é só descobrir 3 números que ao somar dê 12 volts. Veja que se você chutasse 3 números diferentes, como 2, 2 para um e 2 para o outro, a soma disso daria 6, o que é menor que 12, ou diferente de 12, você chutou números menores. Se você, em vez de 2, tivesse chutado 5, 5 e 5, a soma de tudo isso daria 15, o que também complicou na tua vida, né? A soma disso deu mais do que 12, você deve ter chutado números errados. Quando um chutou maior e o outro chutou menor, e só caberia na gama dos reais, todos os números que existem na natureza, só caberia 4 mesmo. A ideia é, se eu tivesse uma outra situação onde esse resistor fosse, por exemplo, 10 ohms ainda, tá? Esse fosse 10 ohms ainda, mas esse fosse 5, veja que a coisa já meio que pegou agora, né? Pegou porque, veja, e se eu manter ainda esses 12 volts, eu tenho que agora me preocupar que esse cara que é menor vai pegar uma parte da tensão, de certo menor, ou seja, sobre ele vai ficar uma tensão menor, a queda de voltagem sobre ele, e o que sobrar, dividir nos outros dois. Só que como a gente falou que questão proporcional, eu tenho que olhar para o de 5 e falar assim, olha, você de 5, eu tenho metade do que você ficou, tá? Então sobre esse cara aqui vai ficar o dobro, tá? E se eu comparar com esse, idem com esse, tá bom? Idem com esse. Então, vocês conseguem me ajudar? Qual que seriam os valores que um ficaria e o outro ficaria, de modo que eu olho e veja a questão proporcional? E aí talvez eu nem espere você responder. Eu vou agora, nesse momento, matematizar, e eu acho que aí vai ser muito, por enquanto a gente retoma esse assunto sob outro ponto de vista, mas ampliando mais isso, com certeza. E a gente vai matematizar da seguinte forma, né? Você vai olhar para essa malha resistiva, essa que seria, vamos dizer, o discurso, o que você vai dizer. Olha para a malha resistiva e seu objetivo é saber dos 3 resistores, chamados R1, R2 e R3, R1 10 ohms, R2 5, R3 aí, respectivamente de 10. Veja quem é o menor. Qual que é o menor? E se o menor for o R2, ele é que você vai chamar de X, tá bom? Porque o nosso intuito aqui é montar uma equaçãozinha, de primeiro grau, é claro, e aí na equação eu vou descobrir qual que é o valor de X. Né? Lembra lá? Quando você fala em matemática, você tem, por exemplo, o X somado com o número 4. E se esse número der 10, por exemplo, eu tenho que esse número é tal que isso mais isso dá 10. Né? Bom, eu não consigo ver literalmente na hora qual que é. Óbvio que é simples, a gente consegue. Mas como é que eu descubro isso? Eu passo esse número para o segundo membro com operação inversa. Lembra disso? Quando ele está somando, ele muda de membro subtraindo. Haja vista que a operação inversa da soma é a subtração. Né? Então é como se eu deixasse esse x aqui e esse sinal de igual continua aqui. O 10 continua lá mesmo, onde ele está, tá? No segundo membro. E esse 4 que estava somando, agora ele vai subtraindo. Eu tenho que x é igual a 6. É óbvio que lá no começo, por ser simples essa equação, nós já sabíamos já antes, de antemão, né, qual era o valor de x. Que aliás era o único número que somado com 4 dava 10, né? Então esse 6 é o número que se eu pegar agora, substituir aqui no lugar do x, eu vejo que ao somar eu tenho 10 igual a 10, ou seja, o primeiro membro é igual ao segundo membro. É mais ou menos isso que a gente quer montar nessa ideia aqui, tá bom? Chamei o valor de R2 de x, e eu tenho que, o outro, como ele é o dobro, bom, se o que é 1, metade, eu chamei de x, eu vou chamar esse cara que é o dobro de 2x. Não me sobra muita coisa, tá? Até porque é muito razoável. Veja que se x é 5, se eu pegar no lugar de x e colocar 5, 2 vezes 5 é 10, que é o valor dele mesmo, tá?
e idem para esse, 2x. E se eu somar todo mundo, eu tenho que 2x mais x, eu tenho que 3x. Com 2x, 5x. Tá? É bem isso que a gente está querendo dizer. Ou se preferir, 2x com mais 2x está dando 4x, com mais esse 1x, ou 1x mesmo, né? Está dando 5x. Tá? E no fundo, isso aqui é meio que assim, ó. Isso é um jeito de se escrever 2x, tá? Ó, 2x. Eu posso escrever assim também, ó. 1x, 2x, ó. Pronto. Aqui tem 2x, tá? Esse é 1x, tá? E esse aqui é mais 2x, ó. Esse é 2x, é igual, ó. Posso escrever assim e assim. E no fundo eu tenho isso, né? 1x, 2x, 3x, 4x, 5x. Olha aqui, ó. Tá bom? E o próximo passo é igualar isso à tensão da bateria. Essa é a técnica que a gente vai usar. Veja que a tensão da bateria é 12, ó. Aqui eu coloco 12 aqui. Essa é a técnica que eu vou usar. Tendo que, se 5x é igual a 12, já não é tão elementar agora descobrir o valor de x, tá vendo? Então eu preciso passar os 5 com operação inversa. Então eu vou ter que x é igual a 12, que já estava lá no segundo membro, dividido por 5. Então se eu dividir esse 12 por 5, eu vou ter um número que a matemática vai me mostrar, tá bom? A matemática vai me mostrar. É como se nesse momento eu fosse sequestrado pela matemática e quem manda é ela, tá? Ela é que fala o que quiser. Quando eu dividir 12 por 5, o número que aparecer aqui é o resultado. Né? Então vamos tentar fazer aqui, ó. 12, pode fazer na calculadora, fica tranquilo, né? Dividido por 5. A ideia é saber quantas vezes esse 5 cabe aqui dentro, né? Assim, eu pego esses dois números, já visto que um é pequeno, né? Então eu pego os dois números, 1 e 12. Eu tenho que é 2 vezes, que 2 vezes 5 vai dar 10, para chegar em 12 é 2, ou melhor, sobra 2. E se quiser continuar a conta, eu sugiro que você continue. Você põe mais um zero aqui, eu ponho um zero que não existe, mas você põe, e põe vírgula aqui. Essa é a regra da divisão, tá bom? E pergunta novamente, quantas vezes o 5 cabe dentro de 20? Que aí você vai falar que é 4, na tabuada, né? Que 4 vezes 5 é 20. Para chegar em 20 não custa nada, né? Não sobra nada. De modo que 12 dividido por 5 dá 2,4, ou 2,4. Esse é exatamente o número que nós estamos procurando. Ou seja, se aquele cara que você chamou de x realmente vale 5, então esse cara ele vai dar uma queda de 2,5 volts. Tá? É isso que vai acontecer aqui nele. Aqui vai dar uma queda de 2,4 volts. Se eu tenho o que é menor, que eu chamei de x, que eu acabei de achar, deu uma queda de 2,4 volts, não está difícil saber quanto que eu chamei de 2x vai dar queda, sim ou não? Se esse é 2x, se um deu uma queda de 2,4, que é x, lembra lá a questão do proporcional? O que é 2x vai dar uma queda 2 vezes mais, ou seja, 4,8 volts. Muito bom, muito bem. É onde eu apago a minha interrogação, porque agora eu já sei, e boto aqui 4,8 volts. O mais mágico é que se eu somar esse 4,8 com esse 2,4, vai ter que dar 12, não é isso? Não? Vai ter que dar 12. Vamos ver? Olha lá, 4,8 mais 2,4 vai ter que dar 12. Vamos ver se dá. 8 e 4, 12, vai 1, vírgula embaixo de vírgula, e 4 mais 1, 5 e 2, 7. Ué, não deu 12? Não, professor, não deu 12, porque o senhor não fez ainda a queda de tensão sobre R3. Agora, se fizer a queda de tensão sobre R3, vai ter que ser a diferença para 12. Ai, 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 ai. Agora a matemática vai ter que mostrar pra gente que isso é verdade. E é mesmo, né? Para ver que 7,2 para chegar em 12, falta aí 4,8, que é exatamente o mesmo, né? Se o de 10 der uma queda de 4,8, o outro de 10 tem que dar a mesma, né? Queda. E é exatamente, eu espero que sim, né? O número que ao somar aqui vai dar 12. Vamos ver se é verdade. 8 e 2, 10 vai 1, vírgula embaixo de vírgula, 4 e 7, 11 e 1, 12. Deu certinho mesmo, tá? Ó, esses 12 volts é exatamente os 12 volts da bateria, né, que vai lá em cima e tal, os 12 volts da bateria, tá? Então, ou seja, a queda de tensão realmente sobre R1, a queda de tensão sobre R2 e a queda de tensão sobre R3 é algo que, ao somar,
vai dar tensão na bateria, que é uma regra extremamente importante quando a gente começar a dar continuidade no nosso curso aqui. Olha que da hora, tá? Eu sei que aparentemente ficou um pouco complexa, isso eu não resta dúvida que eu concordo com você, mas é para você ver o que te espera daqui para frente. Bom, pessoal, eu até concordo que ficou um pouco sofisticado, ficou um pouco complexo, isso que seria um curso de eletrônica, vamos dizer, para iniciantes, né? Mas qual que seria a minha tarefa, seria a minha obrigação? É tentar facilitar a tua vida para as próximas aulas. Garanto para vocês que nas próximas aulas eu vou tentar pegar esse mesmo assunto e tentar equacionar, tentar trazer algo que facilite mais a sua vida no tocante a descobrir os valores, né? Então eu preciso achar esses valores e falar assim, professor, será que não tem algo, não tem um jeitão para a gente fazer isso, mas tipo, pegou e começou? Então, aguarde, espere que eu vou tentar trazer isso, que no fundo vai acabar combinando com os mesmos valores, mas é algo que começa e termina, que é o que a gente vai chamar aqui de equação nas malhas, tá? Talvez a nossa vida, a minha e a tua, vai ficar um pouco mais tranquilo, tá bom? Gostou do conteúdo? Então já deixa o seu like. E se ficou alguma dúvida, você já deixa um comentário aqui, que a sua dúvida pode virar, então, próximo vídeo aqui pro canal. Te aguardo semana que vem com um próximo vídeo, dando continuidade no nosso curso de eletrônica para iniciantes. Até mais!